Já está ao vivo, boa noite para vocês aqui, sou Luiz Fernando. Vou pedir um minuto aqui até eu terminar de configurar aqui. Vou fazer essa live aqui para passar opinião, não tem muito bem um tema muito definido, passar opiniões pessoais. E aí já aproveitando aqui e fazer uma replicação do grupo Frente Socialista, sem Lula, no grupo do WhatsApp. E compartilhei a tela também de um chat interno, mas o chat interno é mais restrito. E tem menos gente no chat também. Então, caso perguntas, comentários, opiniões, enfim, elogios, vocês podem enviar dentro da página, na parte de comentários do vídeo, tá? Tem que entrar dentro da página, depois você vai ver o vídeo lá e aí de dentro você comenta que fica mais fácil para mim, que eu já recebo aqui e já repasso. Essa live aqui ela não tem muito bem um tempo muito definido, nem um tempo muito definido, vou falar mesmo do que eu achar pertinente aí. A Copa tá rolando aí, né? Questão lá do Argentina 3, perdeu de 3 gols. Mas eu vou passar minha opinião em relação à Copa. Eu acho assim que quem quiser torcer, torce. Tem uma esquerda que fala, mas deve-se torcer, não deve-se torcer, aquela coisa assim, meio assim. Mas na minha opinião, assim, o Brasil não tem por que passar das quartas de final, tá? Isso é posição pessoal, né? Caberia aí torcer para um outro time sul-americano, não sei quem conseguiria aí chegar mais longe. Poderia ser a Argentina, mas bem que a Argentina aí não ficou muito bem nada nesse último jogo. Poderia ser, quem sabe, Uruguai ou México ainda, apesar de ser mais para o norte. Então vocês me dão um minuto até eu ver se isso aqui já está funcionando direito. Que eu creio que deve estar. Então é o seguinte, aliás, o link de ingresso no grupo Frente Socialista, ele está na descrição desse vídeo aqui. Obviamente depois esse link aqui vai ser revogado, até porque entra aquele pessoal da palhaçada que não quer nada com nada, que é reacionário e que não quer o socialismo, né? Então é um grupo para socialista, não é um grupo para pessoal, eu não sou nem de esquerda nem de direita, né? Esse pessoal aí não é grupo de debate de tipo direita versus esquerda, é um grupo para quem já tem a convicção e quer construir o socialismo. E aí a partir desse... Peraí, deixa eu tirar o som aqui. E a partir desse grupo tem vários quadros ali, tem pessoas ali de várias regiões, para poder aí a partir via rede, né, via internet, você articular melhor a sua base, a formação da sua base, orientação, compartilhamento de conteúdos aí anticapitalistas, revolucionários, para uma nova sociedade socialista, sem reformismo, sem rebaixamento programático nem nada, por uma via ideológica, né, de formação de uma nova sociedade socialista. Tá? E parece que o vídeo aqui já está rodando aqui. Então vou fazer o seguinte, eu vou começar a compartilhar o vídeo aqui, até ver onde que o Facebook vai também, porque chega uma hora que o Facebook ele fala que é spam, tanto que eu estou saindo de um monte de grupo aí, porque tem hora que não dá. Tem hora que não dá porque o Facebook vem e fala, não sei o que, de spam, e aí complicou. Bom, compartilhei aqui no grupo dos professores, geralmente só entro em grupos grandes e compartilho também em grupos grandes. Compartilhar aqui com o grupo Pessoal Brasil, uma boa tarde para vocês aí do Pessoal Brasil. Para o pessoal do grupo Pessoal Brasil Facebook, se tiver interesse em ingressar lá no WhatsApp, pode ingressar, obviamente, sem propaganda do lulismo, do programa democrático popular, nem nada, né? E já deixa explícito, claro, sem coisas de subjetivismo indireto, etc. e tal.
Se quiser entrar para falar coisa lá do Boulos, questão crítica ou não, né? Crítica à esquerda, né? Não coisa lá da direita, que isso aí nem vem. Sobre Boulos, Manuela, o Ciro Gomes, aí você ingressa no grupo e você mostra, né? Mostra como é que está sendo a atividade aí do Boulos, né? Da Manuela. Aí vem também faz as críticas aí pertinentes em relação às limitações, contradições da perspectiva programática do que esses candidatos aí do executivo estão fazendo aí, pré-candidatos, né, melhor dizendo. Então, e aí, o problema é que tá me demorando para liberar aqui, tá osso. Travancou. Bom, eu creio que no grupo do pessoal já deve ter sido compartilhado. Aí se isso aqui ajudar, né, que depende disso aqui também, aí eu vejo que mais grupo aqui eu consigo compartilhar. Ó, então é o seguinte, está aí na descrição do vídeo, sou aqui Luiz Fernando, me considero comunista, né? Obviamente não sou expert, não sou quadro, isso aí eu deixo para outros. Né? Eu vou citar nomes aqui, mas deixa quieto. Eu não sou expert teórico, nem nada disso. Né? Defendo a revolução, defendo o socialismo, e isso aí é a única solução. E aí eu estou fazendo essa live aqui para o Facebook, mais para botar tema assim de maneira genérica, né? Talvez aí comentar alguma coisa. E já deixei aí nos links aí o link do canal, né? Desse canal que tem aí. De um canal com uma propositiva, pelo menos que eu procuro fazer um propositivo de debate, exposição, de crítica, alinhado à oposição de esquerda, uma via anticapitalista, certo? E para a construção de uma nova sociedade socialista. E se isso aqui deixar, eu vou conseguir pôr em outro grupo. O problema é que isso aqui não está deixando. Ó, então já foi publicado aqui no grupo aqui, o Fabiano publicou entrevista com Clodovir Moraes, não sei quem que é, espero que não seja coisa lá do reformismo, deve ser uma coisa construtiva, apesar de que eu não abri, não sei o que é que chegou agora. Então o grupo Frente Socialista ele está sendo transmitido, melhor dizendo, retransmitido aí para o Facebook. Tá? Então perguntas, comentários, opiniões construtivas, questões propositivas, vocês podem aí ingressar no grupo do WhatsApp, que é um grupo que teria meta aí de 150 membros, tá? Mas sem coisa lá do lulismo, Programa Democrático Popular, uma via aí para que a oposição de esquerda possa se articular, possa fazer agitação, propaganda e passar a ideologia via rede, poder organizar melhor as bases e fazer a disputa da contranarrativa por uma via revolucionária, não uma via reformista hegemônica, do que é a esquerda, né? Para uma outra sociedade. Tá? Obviamente, isso eu deixo até explícito, né? Coisas assim de peleguismo, de reformismo, de lulismo, aí já recebe expurgo. Mas eu vou botar esse vídeo aqui nos grupos aí de centro para poder fazer a disputa ideológica. Se isso aqui deixar. O problema é que isso aqui não está deixando.
Eu vou pedir um minuto para vocês aqui, que eu vou olhar aqui o que está acontecendo. Eu também não sei se a transmissão está... Se está tendo transmissão ou não, porque me parece que deu um probleminha aqui. Então vamos lá, compartilhar aqui no grupo Todos contra a Globo. Acredito que deve ter ido. Vamos ver mais grupos aqui. Acho que o grupo Socialismo do Naldo Braga eu já devo ter posto lá. Socialismo, tá? O grupo Socialismo do Facebook já está compartilhando. Vamos lá. Trocar em grupo misto também, grupo que não é só de esquerda. Mentalidade do povo brasileiro. É um grupo grande, grupo misto, eu vou pular para me aparecer também. Publicado, creio eu. Agora depende da autorização do administrador. Grupo... Deixa eu ver qual grupo mais aqui. Tem um tanto de grupo aqui no Facebook. Revolucionário da América Latina. Um abraço pessoal do Revolucionário da América Latina. Que possivelmente deve ter compartilhado se isso aqui funcionou. Grupo Karl Marx Brasil. Carlos Marx. Compartilhado. Com sucesso. Pelo menos foi o que avisou aqui. Vamos ver aqui mais grupo aqui. Frente Antifascista pelas Liberdades Democráticas. Compartilhado. Opa, só tem que corrigir uma coisa aqui que parece que... Ah, tá, foi. Grupo Brasil, que parece que é um grupo misto, parece, né, a princípio. É grupo grande, então vou pôr lá. Grupo Utilidade Capixaba, alguém me botou lá nesse grupo. Como o grupo é grande, então botar lá porque tem que aparecer mesmo. Aparecer para poder passar opinião. Grupo Almenara. De vez em quando aparece um reaça lá, mas aí é ban. Tem paciência com esse povo, não. Almenara. Esse aqui eu já compartilhei, o Lute. Vou colocar no grupo do PCdoB. Lembrando que estou passando posições pessoais, certo? Com independência. Se o Facebook deixar, porque parece que travou. Aí fudeu.
Foi, agora foi. Tem dois grupos aqui do PCB, Partido Comunista Brasileiro. PCB. Pronto, compartilhado com sucesso. E agora o outro grupo do PCB. E foi. O grupo do PCO. E foi. Deixa eu ver mais grupos aqui. Lula livre, Grazeta petista. Lá tem muito petista, mas como o grupo é grande e eles deixam publicar, então eu vou lá publicar, mas não que eu concorde com a posição programática ideológica deles e a praxis. Gazeta esquerdista, publicado. O Lute Revolução Social e Científica é um grupo independente, eu compactuo com a linha ideológica, inclusive eles ali não defendem a via da eleições, são contrários à participação nas eleições burguesas, aliás, eles deixam claro ali que não aceitam nenhuma publicação, até da esquerda mesmo, ou do que é considerado esquerda, de via eleitoral, certo? Então eles deixam explícito ali que a luta deles não é dentro do Estado, né? Não é dentro do direito burguês, nem dentro da linha reformista eleitoral, e sim para uma luta, uma ruptura com o Estado burguês e o modo de produção capitalista. É uma radicalização. Utilidade capixaba, militantes virtuais comunistas, publicado, compartilhado com sucesso. Aliás, eu até vou falar algumas outras coisas até do meu grupo mesmo, se for o caso aqui, outras posições pessoais, até para poder esclarecer e expor algumas questões aí. Dilma Rousseff, guerreira até morrer, alguém me botou nesse grupo, então publiquei lá. Deixa eu ver mais grupos aqui. MTST, a luta é pra valer. Pessoal, já publiquei, se deu certo lá. Deixa eu ver mais grupos aqui. PCO, utilidade capixaba, esse aqui já publiquei. Frente Socialista.
Ixi, travou. Blogs Luiz Nassif, o meu xará. Acho que já deve ter ido. Grupo grande. Tem que ser grupo grande. Viu na Globo, ficou bobo. Pronto, publiquei no grupo, viu na Globo, ficou bobo. Aliás, no grupo do PDT não tem como publicar nada lá. Acho que eles bloquearam lá alguma coisa lá, não sei o que tá vendo não. E aliás, eu tenho que falar do meu grupo também, poder esclarecer algumas questões. E até já deixo em público mesmo para poder mais ou menos esclarecer algumas questões aqui via rede. No fórum externo, né? Fórum externo do Lenin. Quer dizer, o do Lenin era fórum interno. Eu acho que eu já compartilhei todos os grupos aqui, se não me falhar a memória. Se o Facebook deixar, porque ainda tem isso também. Deixa eu dar uma olhadinha para ver se nos grupos do professor foi publicado. Eu tô achando que isso aqui não tá dando muito certo, não. Ah, foi publicado. Bom, então vamos fazer um feedback aqui se isso aqui permitir. Bom, então sou aqui Luiz Fernando, comunista da internet. E se isso aqui deixar, eu vou poder comentar. Tá, se fazer mais uma vez propaganda de novo, tá repetindo aqui. Um militante aqui da internet pela construção do socialismo. Se isso aqui deixar. E já tem aqui os links aí do Facebook. Aliás, eu tenho que falar também,
Eu fico perdido aqui, porque eu tô olhando aqui uns 3 equipamentos aqui até conseguir resolver isso aqui. Aí na hora que bota ao vivo, o Facebook resolve ficar lento ou resolve boicotar, né? Mas como a população está nessa ferramenta imperialista, a gente tem que estar utilizando ela, né? Tem que estar utilizando essa ferramenta. Poderia ser o VK, poderia ser o Mind, alguma outra coisa assim. Mas o povo mesmo usa isso aqui. Isso aqui não está dando certo, não. Então, aí nesse vídeo já tem rachurado aí o link do grupo Debate Socialista. Só que aí eu tenho que fazer um feedback, até já coloco aqui para quem está no grupo ou para quem está fora do grupo, já mais ou menos poder se alinhar. Bom, acontece o seguinte, eu tentei fazer aqui no grupo uma estrutura para poder fazer um filtro ideológico, né, e uma patrulha política orientada a uma perspectiva do que representa realmente o socialismo, e não essas coisas centristas, né, de conciliação de classe, etc. e tal. Obviamente, para fazer isso e para poder retornar o grupo, ou fazer o grupo ser aquilo que ele deveria ser, né, que é um grupo de debate, não um grupo de publicação, aí eu precisaria da ajuda de moderadores para fazer esse filtro, ao mesmo tempo servir de monitoria e incentivar o debate. Porque às vezes até eu mesmo faço em outros grupos, o pessoal publica coisa ali no grupo Debate Socialismo e está achando que o grupo é depósito, né? Então você não tem interação nenhuma, não tem comentário, o pessoal às vezes tem uma página, um grupo, ou às vezes tem um blog, né? Alguma coisa assim, e aí pega conteúdo lá, bota lá dentro, mas aquele conteúdo não tem nenhuma assimilação, nenhuma interação, envolvimento, simplesmente fica lá um conjunto de conteúdos, né, de caixa de depósito que não está alinhado à propositiva do grupo, às vezes coisa que não tem nada a ver, etc. Até coisa orientada ao programa democrático popular ou à lógica da conciliação de classes sociais. Então, para poder fazer essa centralização, né, digamos assim, uma certa centralidade ideológica, nem é tão assim, também nem eu sou tão centralizado assim, aí é necessário moderadores, né, para seguir as regras que eu estabeleci ali no RUG, o conjunto de diretivas que está ali, né, definindo ali as questões, para poder fazer esse filtro e aí liberar ou não as publicações e comentar as publicações que forem liberadas pelo moderador. Obviamente, propaganda a favor do Lula, essa coisa de reformismo de baixo nível, de conciliação de classe, não vai ser liberado no grupo porque está fora da propositiva de socialismo. A gente não está tratando aqui de social-democracia, de reformar o capital. A gente está tratando do socialismo, né, como uma próxima etapa, como uma perspectiva de se chegar ao comunismo, que no caso seria o socialismo científico, certo? Então, não é coisa de... Se bem que para o Brasil, para a conjuntura que está para o Brasil, uma social-democracia tipo Noruega, né, que tem uma taxa de desigualdade muito pequena, ou Portugal, que tem a geringonça, né, que aliás tem gente que está saindo aqui, está indo lá para Portugal, seria uma perspectiva mais construtiva, só que a social-democracia ou welfare state, que foi utilizada lá na Europa para poder barrar o avanço da União Soviética, não tem nada a ver com a propositiva socialista de Lenin, de Marx, de Stalin, do Trotsky, também coisa lá do trotskismo, etc. e tal. Então, não se trata de reformar o capitalismo ou perfumar o capitalismo como modo de produção, se trata sim de uma outra sociedade, na sociedade socialista, um modo de produção socialista que visa a ditadura do proletariado para você tirar a burguesia e não, né, fazer uma propositiva de operar junto com a burguesia. Obviamente, os setores hegemônicos da esquerda, os setores que estão inseridos dentro da ordem, né, e até por vários motivos, até pela entrada do poder do capital, esses setores aí operam dentro da ordem, dentro do Estado, dentro do direito burguês, né, dentro da lógica da conciliação de classes, até porque visa a perspectiva eleitoral, né, para poder ocupar espaço no parlamento. Não que isso deva ser negado, que é outra contradição que está me dando curto também em relação à questão do Lenin, porque lá no tempo do Lenin, o Lenin ele aponta que os bolcheviques deveriam sim disputar pelo parlamento, pela Duma, né? Mas que isso era secundário, isso não era primário. Tá? Aí talvez aí as esquerdas tenham que fazer uma autocrítica em relação a isso, que dos anos 90 para cá, com o fim da ditadura, o fim
da União Soviética, da questão lá do muro, e a abertura democrática fez com que se mudasse os rumos, né? Mas pelo marxismo-leninismo, pelo que eu entendo de senso comum, já deixo aqui que pelo que eu entendo de senso comum, o leninismo ele aponta o seguinte, né? Pelo que eu sei de senso comum, já deixo aqui claro, porque eu não sou expert nem nada. Deve-se disputar as eleições? Sim. Isso é primário para os comunistas revolucionários? Não. Tá? Isso é para os oportunistas, etc. Mas deve ser disputado. Eu até estava conversando aqui com outro camarada, que lá no chat ele havia publicado o vídeo do petroleiro, né? Em relação à entrega da exploração ou melhor, do entreguismo, não é melhor, ou pior, né? Do entreguismo de setores estratégicos, né? Da questão da exploração do petróleo. E a questão de que esse petroleiro, esse vídeo, que eu não me lembro o nome, etc., eu vi lá no chat, lá eu só estou comentando aqui mais de senso comum. Ele havia comentado que eles vão focar esforços em ampliar o espaço dentro do parlamento burguês, quer dizer, ampliar o número de representações dentro do parlamento burguês para agora 2018. Só que aí me bateu algumas coisinhas aqui, eu comecei a meio que entrar em curto, em parafuso, sei lá, algumas questões. Porque alguns artigos aí, até o próprio Haddad já falou mais ou menos nesse sentido, e já teve outros artigos que tem, acho que até da Carta Capital, se me falha a memória, que comenta que possivelmente nessas eleições agora vai ter um Congresso mais reacionário, né, do que o que já foi eleito em 2014, que levou a isso aí que a gente está vendo hoje, né? E, inclusive entrega de setores estratégicos. Então, assim, é um esgotamento da esquerda liberal, no sentido de que a esquerda, quando chega no governo, ela adota o programa da direita, né, da direita dentro da lógica do parlamento, porque uma coisa é dentro do parlamento, outra coisa é fora. Exemplo do consórcio petucano. E aí mancha toda a esquerda porque a prática adotada é contraditória à sua base social, né, à perspectiva programática que havia se lançado antes das eleições. E esse problema de manchar a esquerda da esquerda governista que chega lá no poder real, esse problema acontece também no México, se não me falha a memória, na França, com o trabalhista lá, Tony Blair, na Inglaterra, a questão do Syriza, né, que entra como propositiva, faz o referendo, o plebiscito, mas capitula, né, pela questão da economia política, né, porque o BCE alemão, né, impõe ali uma auditoria, não é auditoria, o termo na verdade é errado, impõe ali medidas ali antissociais em relação à Grécia, só corrigindo aqui. Então isso é um esgarçamento da esquerda liberal, né, e da própria democracia liberal burguesa frente à crise estrutural do capital a nível internacional, né. E devido à financiarização do capital, à quarta revolução industrial, de fato a esquerda liberal, né, a esquerda centrista, hegemônica, burguesa, uma série de outros adjetivos que eu poderia adicionar e que eu me perco aqui, ela não tem uma saída para isso, ela não tem um programa, né, porque ela opera dentro da ordem, né, dentro do direito burguês, dentro do Estado. Ela não opera por um outro Estado. Ela opera em ocupar esse espaço institucional e ampliar a representação dentro do Estado. Está errado? Não está errado. Dependendo do viés que você está olhando, não está errado. Só que você não vai ter uma transformação efetiva nas relações materiais e nas contradições que você tem dentro dessa sociedade capitalista, que é a que você está hoje. Então, aí, recapitulando, que acaba que eu falo um monte de coisa e me perco aqui. Então, o que o Lênin aponta? O Lênin aponta o seguinte: olha, tem que ocupar o parlamento? Tem. Né? Isso é primário? Não. Isso não é primário. A via eleitoral é uma via reformista e é uma via oportunista. Tá? E em relação às esquerdas, isso aqui é mais uma visão minha, que eu estou falando de esquerda no senso assim, a nível de partidos políticos. O problema dessa questão aí de fragmentação, tá? Isso me deu uma luz, assim, apesar de que alguns não concordam, mas tudo bem. Esse problema já devia ter sido resolvido, se duvidar, na década anterior, no sentido de que a esquerda se focaria em ocupar mais espaços no parlamento burguês, mas explicitaria para a própria militância e para quem está fora da militância os limites e contradições da disputa
pelo poder real na superestrutura, no sentido de que, olha, você tem que disputar migalhas dentro do Estado porque não há vácuo na política. Se não é ocupado por você, quem vai ocupar é esse pessoalzinho aí da direita, né? Essa coisa aí do DEM, né? Por aí vai. Mas isso vai trazer revolução? A via das eleições não vai trazer revolução nenhuma. Tá? Então é uma ilusão que alguns setores da esquerda, até mais a esquerda, o setor anticapitalista, alguns setores anticapitalistas têm, no sentido que colocam uma perspectiva meio Allende, né? Tipo coisa lá do Allende do Chile, de que a ampliação da via democrática ela vai trazer a mudança do modo de produção, certo? E da sociedade de classes para uma sociedade superior, né? Quer dizer, posterior ao capitalismo, via eleitoral. Não vai, certo? A questão da mudança do modo de produção capitalista para o socialista, ela vai dar via revolução, dado as condições objetivas e subjetivas. As condições materiais objetivas, no sentido de que os recursos que tem aqui no Brasil, indústria, capacidade técnica, etc., ela é suficiente para atender... deixa eu dar uma respirada. Para atender as necessidades medianas do cidadão brasileiro. Porque o Brasil é um país rico em recursos, só que desigual, e está sendo fracionado, sei lá o quê, por interesses aí fora do país. Quer dizer, está perdendo completamente a soberania. Certo? Porque esse país tem recursos, sim, né, para você ter uma saúde universal, né, para você ter a garantia da cidadania de todo cidadão brasileiro, e para você fazer a revolução do socialismo. Aqui você tem os recursos, porque tem água aqui, a água que a Nestlé lá está de olho nessa água, a base de Alcântara, que foi para o espaço, né, foi olhar para esse lado. E tem muitas outras coisas a mais. Né? E outra coisa também, o avanço da técnica, a quarta revolução industrial, a produção, a capacidade endógena, se não me falha a memória, acho que é esse o termo, ela pode viabilizar, né, numa sociedade mais avançada, a perspectiva da redução da jornada de trabalho sem redução acho que no termo não é o lerite, sem redução da renda, porque a automação, a quarta revolução industrial, ela pode substituir muitas tarefas que você tem sem garantir lucro aí para o patrão, certo? Porque você vai tirar o patrão e o dono lá do capital nesse sentido. Né? Isso se houver uma revolução. A gente está falando aqui de socialismo, a gente não está falando aqui de social-democracia, nem reformar o capital, nem nada disso. E em alguns estudos aí, se não me falha a memória, acho que foi até publicado lá no WhatsApp em Frente Socialista, há um tempo atrás aí, de que se a automação for plenamente implantada, né, sem a propriedade privada, sem o patrão, sem o detentor do capital privado, a jornada de trabalho semanal poderia ser inferior, por uma coisa que meio que me deu um curto aqui, poderia ser inferior a 2 horas, e essas 2 horas garantiria suas condições de subsistência mais que suficiente, né, para você ter um padrão de vida, né, para você garantir suas condições materiais, um padrão de vida adequado. Chega a aparecer até aquela coisa lá do projeto Vênus, do Zygash, né, projeto lá do Freixo não é Jacques Fresco, não é o Freixo lá do pessoal não, Jacques Fresco. Mas o socialismo não é economia de recursos, tá? É economia planificada. A economia de recursos é outra coisa de ter tecnicista lá e deixa esse pessoal para lá. Então é tanta coisa aqui que eu já nem sei que eu pego aqui, e aí me perco aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que é relevante aqui. Jovem socialista, entrevista com Clodomir. Tá. Isso aqui não é pertinente. Vocês têm que publicar no grupo. É coisa anticapitalista e revolucionária. Da Revolução Brasileira. Né? Tá.
Então deixa eu ver aqui, já falei negócio lá do grupo, que o grupo está com as publicações paralisadas, porque o trem lá não está funcionando direito, né, não da forma como eu queria. Né, eu acho que o pessoal não entendeu, moderação, sei lá o que, põe aqui a público mesmo para rodar baiano, lavar roupa suja aqui mesmo. Né, aí, obviamente, eu não posso colocar lá no grupo, né, moderador pelego, MAVE, né, ou pessoal anticomunista, porque aí sai completamente fora do eixo do que o grupo está se propondo. Né, você tem que ter, na verdade não é você tem que ter, na verdade o grupo tem que ter, né, uma militância orientada a um programa, uma ideologia revolucionária e anticapitalista, para justamente ficar acompanhando e fazer esse filtro, certo? E você orientar o grupo a propositiva do que o grupo se propõe a ser. Né? Sem coisa lá de propor, lulismo, social-democracia, programa democrático, isso aí é outra coisa. Né? Isso é coisa da esquerda hegemônica, né? Não é coisa da esquerda que infelizmente a minoria está fragmentada, etc. e tal. E se fosse dessa forma como eu até falo aqui que eu sou idealista, né? Eu caio também na questão de idealismo, eu falo aqui também na cara de pau. Se por acaso fosse da forma como eu havia planejado, certo? E eu exponho aqui a público, aí o que ia acontecer? Ia ter 12 moderadores dentro do grupo lá do Facebook, debate socialismo. Os 12 moderadores, você pode adicionar um monte de adjetivo para esses moderadores. Censor, sei lá, moderador, monitoria, auxiliar, uma série de nomes aí, né, de que obviamente não seriam usuários fakes, né, tem que ter o usuário original, que nem eu que estou aqui, me expondo aqui. E aí esses 12 moderadores, eles fazem o filtro, certo, para ver se aquele conteúdo ele é pertinente ao grupo e, obviamente, para levar o conteúdo a ser debatível, quer dizer, debatível no sentido de ser comentado pelos outros, quantos membros que tem? 4.900 e, por enquanto, o trem sobe e desce, 4.980 e alguma coisa, né? 80, 70, alguns são expurgados, alguns entram, outros saem, alguns veem ali, não gosta, e então o negócio... E o grupo tem limite de 5.000, tá? 5.000 membros, então não dá para entrar até 4.999. Se esse número aqui tiver certo, apesar de que a maioria está inativo, então ele tem 16 vagas. 16 vagas. Aí como é que vai funcionar? Aí o socialista, o militante, etc. e tal, ele quer publicar uma pergunta, né? Ou estou supondo aqui, ele quer publicar uma pergunta, um artigo, um vídeo dele, às vezes até um vídeo, pergunta que ele faça, não sei, uma foto, um meme, um evento, certo? Aí esses 12, né, os 12 apóstolos, os 12 ou 8, né, não sei, depende aí. Esses 12 moderadores vão ver se aquele conteúdo é crível, ele está dentro das regras do que está no grupo, né? Etc. e tal, e se é uma propositiva construtiva para ser levada a debate nos comentários. É isso que vai fazer o diferencial de valor, né, em relação aos outros grupos do Facebook que está aí, que o pessoal, que nem eu também, né, publica lá e acha que é depósito. Né? Você pega o seu blog ou outra coisa lá, aí você bota num grupo ali socialismo, num grupo, não sei que, grupo Revolução da América Latina, né, põe lá e tá achando que todo mundo tá vendo. Não, na verdade não tá. Né? Por que não tá? Porque o Facebook, ele mudou o algoritmo, ele mudou o algoritmo, e aí a intenção do Facebook é que você pague para que você tenha alguma repercussão via rede. Tá? É coisa lá do Facebook, é joguinho do Facebook, é maracutaia do Facebook, mas já era de se esperar, mas enfim, é a ferramenta do imperialismo, né? Mas o povo está aqui, então você tem que estar aqui no limbo. Né? Então, o que acontece? Aí, se há esses 12 moderadores, a partir do momento que eles liberam a publicação, vamos supor que um usuário faça uma pergunta sobre, sei lá, economia política ou
como que eu organizo a minha base aqui na minha cidade, estado, etc e tal, qual a linha programática, etc e tal. Estou fazendo suposição aqui. Ele faz a pergunta, o moderador vê, avalia, libera a pergunta. Ao liberar a pergunta, o moderador ele faz o comentário em cima daquela pergunta que foi feita, ratificando aquela pergunta, ou fazendo feedback, um resumo, não sei, qualquer coisa nesse sentido. Quando o moderador ele faz isso, ele ativa uma coisa no Facebook que é a notificação. Ao ativar a notificação, ele informa a sua network, quer dizer, a network desse moderador, mais os amigos que estão dentro daquele grupo, que ele comentou aquele conteúdo, e aí ele chama a atenção do pessoal para aquela publicação e gera um envolvimento naquela publicação, que é o que um grupo de debate deveria fazer, né? Deveria fazer, não depósito que vem, um monte de gente que quer publicar um monte de coisa, mas nem eu mesmo leio, e 40 publicações ali, ninguém comenta, ninguém curte, ninguém fala nada e está achando que todo mundo está vendo. Não, não está. Né? Não adianta todo mundo querer atenção e está achando que o conteúdo está relevante, porque não está. Não está relevante. Então, o link de entrada aqui no WhatsApp, ele está na descrição desse vídeo, né? Por enquanto ele está aí, depois ele vai ser revogado, obviamente, mas o link está disponível. O canal do YouTube. O canal do YouTube eu tenho que fazer aqui uma outra adendo aqui. O meu canal do YouTube, né, para debate, para videoconferência, para exposição, para, sei lá, conteúdo de formação, conteúdo de exposição, falar lá do jogo de futebol lá da Rússia. Aí tem o canal do YouTube. Então, o canal do YouTube, ele tá o link aí para você se inscrever. Eu não sei se eu vou abrir Hangout amanhã ou se abro sábado, sei lá, domingo. O Brasil vai jogar aí também algum dia aí. Mas eu acho que eu não devo abrir Hangout no jogo do Brasil, não, mas talvez algum outro dia, né? Se caso o Brasil chegar nas quartas, né? Não sei. Aliás, eu estou vendo aqui também de convidar para Hangout, né? Se eles quiserem, obviamente, tiverem tempo e interesse, o camarada que é Cristiano, que alguns da esquerda já geram um monte de coisa lá por causa da exposição. Ele tem alguns que também geram algumas coisas que me dão alguma exposição também. Mas ele é comunista. Ele é comunista, uns outros falam que não é, mas é comunista. Para ver se fazemos uma videoconferência, né, no YouTube. E um outro camarada também que tem um canal dele, que é o Vlog do BD, que voltou, aliás, porque o YouTube andou derrubando uns canais deles aí. O YouTube tá danado também. O camarada VBD, que não, aí já tem que deixar mais esclarecer, ele viveu ali o período da Rússia comunista, mas não é comunista, não é nada disso, até não compactou com algumas posições que a gente tem, só que está na Rússia, está lá no jogo, tá vendo ali os jogos, aliás, e torcendo para o Brasil, e até expondo ali sua vida privada e sua forma de torcer, para o Brasil. Ele está torcendo para o Brasil e para a Rússia, né, porque ele é cidadão brasileiro, mas que vive lá na Rússia. Então ele fala russo e fala português, então ele tem 2 times. Né? E aí, se ele tiver interesse, tiver tempo, a gente tiver uma janela de tempo sincronizável entre eu e ele, né, e entre o jogo, ainda tem o terceiro fator. Aí eu vou ver de fazer uma videoconferência com ele, ou se for o caso, né, ainda vou avaliar aqui, eu vou tentar, né, vou tentar uma coisa. Eu faço uma videoconferência com a galera com a seguinte proposição: o pessoal entra ao vivo e mostra a sua torcida, né, sua torcida para o jogo lá do Mundial da Rússia, né? Se quiser, comenta, né? Torce para o time
Às vezes o pessoal também tem uma outra nacionalidade, né? Tem um outro time que ainda está, não sei, o Uruguai, o México, né? Que é mais compatível com a língua, em relação ao Mundial. E, obviamente, tecendo as críticas aí pertinentes, né? Em relação a essa mercantilização, né? Do jogo, né? Porque a União Soviética também já havia times ali, mas que não era orientado ao mercado, nem essa coisa de propaganda, publicidade, cachê, esses contratos aí de cartola, essas coisas e tal, que não havia na União Soviética, né? Então, quem quiser depois aí apresentar uma crítica e até um contexto histórico da questão do Mundial da Copa e se expor mesmo, né, que nem o BD fez na timeline dele, mostrando ali a torcida dele para o Brasil, lá na Rússia, melhor dizendo, ele fez isso, mas estando lá na Rússia. Aí eu vejo de fazer isso, se o Facebook deixar, né, porque ainda tem isso, de fazer isso e replicar para o YouTube. Tá? Então eu falei aqui do WhatsApp, Frente Socialista. Sim, o WhatsApp. Tá? Então o link está aí para você ingressar. Então, nesse grupo porque a coisa aqui mais é coisa de rede, comunismo de sofá. Comunismo do sofá. Então, nesse grupo, deixa eu ver aqui se está direito aqui. Tá. Então, nesse grupo do WhatsApp, que o link está aí para você ingressar enquanto que a janela está aberta, né? Na caixa de Pandora. Aí você pode tirar suas dúvidas com os quadros que estão ali no grupo, né? Os quadros comunistas, em relação à economia política, conjuntura, formação, ideologia, programa de transição, questão de programa revolucionário, perspectiva anticapitalista, porque você vai ter ali vários quadros, né? E esses quadros, se tiverem tempo à disposição, vão poder tirar suas dúvidas. Mas o grupo não é aquela coisa de esquerda versus direita. Se você está querendo entrar no grupo achando que é isso, você se perdeu, porque não é. Aquele grupo ali para quem tem a convicção de construir uma sociedade superior, pós-capitalismo, né? Superior socialista, e não essa coisa de bosomínio, né? Mas o socialismo não sei o que, um desastre. Não, então você está no grupo errado. Aquele grupo ali não é de debate esquerda versus direita, nem para o pessoal que fala, eu não sei se eu sou de esquerda nem de direita. Não, aquele grupo ali é só para comunista. E aí você ingressa naquele grupo, você vai poder se orientar melhor via rede, via fórum externo, né? Fazer crítica, autocrítica em relação às organizações A, B, C, D e E. E você se orientar na sua base, né? Como é que está a formação da sua base, o seu coletivo, o sindicato, o movimento, né, que você faz parte, agitação, propaganda, a formação de quadros, etc. e tal, porque tem lá intelectuais, inclusive um que eu ia citar o nome, mas eu não vou citar, que deveria estar fazendo isso que eu estou fazendo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui. Acho que aqui no WhatsApp só publicaram aqui. Isso aqui já não tem nada a ver. Tá. Então deixa eu ver aqui Facebook. Deixa eu ver se chegou alguma coisa aqui. Tá. Assim, vou comentar outra coisa que eu coloquei na minha linha do tempo lá, coloquei a público mesmo. É mais uma crítica mesmo e etc.
assim, o quadro que a gente tem hoje no Brasil, em relação à própria esquerda, a resistência, o refluxo do movimento, etc., o movimento de classe, é que algumas coisas deveriam ter sido resolvidas na década passada pelo prisma e pelo olhar que eu tenho, né, que obviamente é um olhar limitado, não quer dizer que eu sou expert, nem a direita fica falando assim, eu não sou o dono da verdade, essa coisa assim, mas eu queria ser o dono da verdade. Aí eu fiz um texto aqui que eu tenho que reler, porque senão eu me perco. Se os partidos comunistas tivessem percebido em 2004 que o ciclo das commodities esgotaria devido ao capital financeiro e às mudanças da divisão internacional do trabalho, levando ao esgotamento de um governo que ofereceu consumo sem politizar as massas, quer dizer, os 13 anos, né, de peleguismo que cooptou a luta sindical, que arrefeceu a luta em nome da governamentabilidade, ofereceu consumo, né, mas ofereceu porque havia o boom das commodities, e não politizou e abandonou o trabalho de base, né. Mas esse era o preço a pagar para que esse governo, né, que alguns consideram de esquerda e outros não, né, a gente está falando uma coisa esquerda, outra coisa socialista, outra coisa revolucionária, etc. Sem politizar as massas, o quadro seria outro. Pois aí eu vou apontar aqui uma questão que alguns aqui vieram reclamar comigo, até com razão, mas às vezes eu tento comunicar uma coisa, às vezes eu não comunico direito, sou mal interpretado, e aí eu tento aqui ver se eu consigo mais ou menos comunicar direito. Tá? Isso da minha forma idealista de ver, porque a realidade é mais contraditória, né? A questão idealista é uma coisa. Se os quadros do PSTU e do PCO, por exemplo, tá? Estou falando de quadros, certo? Estivessem dentro dos partidos onde estão os trabalhadores e onde eles estão, a nível de sindicato e partido, a gente sabe onde eles estão, que é na esquerda hegemônica. Tá? E eles estivessem com a tarefa apenas de formar essas bases, tá? Não disputar poder nem sindicato, nem em coisa assim, talvez as condições subjetivas dessa própria base hoje fossem mais elevadas, e inclusive até o engajamento e a mobilização. Era o que deveria ter ocorrido no início da década passada, mas não ocorreu. Tá? Então, nos anos 90, o PSTU e o PCO foi expulso do PT, e foi expulso por quê? Porque o PT tinha um projeto de poder, e essas duas alas eram as alas mais revolucionárias, que ia na contramão do projeto que o PT tinha, que era o Programa Democrático Popular. Aliás, várias tendências mais radicalizadas, eu vou utilizar esse termo, mais à esquerda, apesar de que utilizar esse termo mais à esquerda, mais atrapalha que ajuda. Eles foram expurgados do PT, né, isso lá nos anos 80, acho que o nome era Esquerda Socialista, acho que era esse o nome lá nos anos 80. Depois vem o PSTU em 92, ou 94, se me falha a memória, depois eu sempre me confundo. E o PCO, eles foram expulsos. Só que aí, assim, na minha visão, eles deveriam ter voltado em 2004, primeiro mandato do governo Lula, certo? Mas com a tarefa clara de apenas formar as bases, o alicerce, né, a infraestrutura dessas organizações. Né? Pois possuía um programa bem mais avançado que o PT. Quando eu estou falando aqui programa bem mais avançado, eu estou falando de um programa socialista, não um programa social-democrata de reformismo de baixo nível. Tá? No entanto, em 2004 o cenário mudou e, de fato, o lulismo não avançou nas reformas estruturais e na reforma agrária. Nem avançaria no poder real. Teria de ter ocorrido uma mudança qualitativa na infraestrutura e no poder popular para haver hoje uma resistência efetiva ao imperialismo. Tá? Então, a mudança que, na minha forma de ver as coisas, ainda que seja idealista, que caia no esquerdismo, é essa. Então, o problema das esquerdas deveria ter sido resolvido na década passada, ou até antes. Aí, um outro contexto aqui que eu acho que eu vou replicar aqui via vídeo. Se por volta de 2004 e 2005, quando o PCB rompe com o lulismo, e com razão, partidos como o PSTU, PCO e PCR tivessem tomado uma outra decisão, talvez o quadro hoje fosse outro, e vou explicar da forma como eu analiso. O problema é que há hoje é de fato estrutural do capitalismo, porém também há uma crise de direção marxista. Aliás, um outro camarada até concordou comigo, há uma crise de direção marxista.
Se em 2004 e 2005 os partidos ideológicos tivessem optado por formar as bases e quadros dos partidos de massa, sem seguir, aí eu vou deixar uma outra posição pessoal minha que vai na contramão da maioria que dos marxistas, sem seguir o mesmo programa e sem seguir a mesma ideologia, apenas formar as bases. Tá? Isso é a minha visão. Tá? Formar as bases e quadros dos partidos de massa, elevando qualitativamente as condições subjetivas dessas bases. É provável que essas bases com melhor formação e com consciência mais elevada tivessem servido de correia de transmissão ao povão que não é militante e, por sua vez, mudando qualitativamente as direções dos partidos que disputam o poder e a tomada de decisões adotada por essas lideranças. Nesse caso, caberia observar que a luta seria da infraestrutura em elevar as condições subjetivas da própria base para que essa estivesse minimamente politizada. Se fosse assim, o PCB, ao invés de ter rompido com a base do governo, teria seguido com uma posição crítica, por exemplo, dentro do PCdoB, enquanto o PSTU e o PCO voltaria para o PT justamente para formar quadros. Dessa forma, talvez não tivéssemos perdido o fio da história em 2013, que é aquela coisa que teve lá em 2013, a esquerda governista aponta para um lado, a posição de esquerda, os anarquistas, etc., aponta para o outro, mas de fato a esquerda governista não queria perder a governabilidade, né? Você tinha ali uma espécie de revolução colorida ocorrendo ali, até financiada aí pelos Soros, etc. e tal. E a questão lá das camadas médicas, Marilena Chauí critica, relacionada a 2013, mas eu não vou entrar muito em detalhes nisso. E aí, voltando, deixa eu só dar uma respirada aqui para me voltar. A Dilma não aplicaria o plano Levi, nem seria eu escrevi errado aqui, mas deixa, seria impeachmentada em 2016. Talvez o quadro que chegaríamos seria algo semelhante a um chavismo, capaz de fazer frente ao imperialismo neoliberal e garantir a soberania de um povo minimamente politizado e organizado, capaz de compreender o papel do país como potência hegemônica sul-americana. Isso se, somente se, certas mudanças em todas as esquerdas, esquerda que eu estou falando aqui é nível de partido político, entra também sindicatos, mas eu não vou entrar nisso, tivessem resolvido essa fragmentação e a disputa tática no início da década anterior, no primeiro mandato do lulismo, que obviamente não avançou na reforma agrária, nem reforma de base, e fez a carta aos banqueiros lá, garantindo ali o interesse do capital. Em 2005, os quadros dos partidos ideológicos deveriam ter explicado à própria militância que uma coisa é a disputa institucional em um Estado degenerado, a outra coisa é a luta classista e que sim, a esquerda deveria se focar em ampliar a representação dentro do Estado e que das eleições não viria revolução, mas sim da luta, consciência e organização da classe explorada. Era isso que deveria ter sido, melhor explicado com transparência os limites e contradições ainda no primeiro mandato do lulismo, que não avançou na reforma agrária e nem nas reformas de base. Só que aí algumas questões estão meio que me deixando confuso para a conjuntura que a gente tem hoje. Eu, sinceramente, eu não sei até que ponto que a via eleitoral ela tem condições, não só a questão de disputar o poder, mas dessa via eleitoral ela ser uma tática para você barrar o avanço neoliberal, né? Aí eu tenho dúvidas de qual seria o limite. Às vezes eu sou tentado a cair numa perspectiva, por exemplo, que o MPR tem, e que o LUT, né, acho que a FIP também tem, a unidade vermelha, que é contrário à questão da via eleitoral. No sentido de que qualquer via eleitoral, quer dizer, eleição é farsa, é mais ou menos esse o slogan. Tá? Ele não vai conseguir trazer transformações efetivas, ainda mais nesse quadro degenerado que a gente tem com o cenário político e com a crise estrutural do capital. Tá? Então eu fico em dúvida, né, se eu seguiria, eu falo com posição pessoal, se eu seguiria uma questão de que eleição não é revolução, de fato não é, né, que é uma farsa, ou a questão de que a esquerda deveria ter resolvido certas questões suas na década anterior, inclusive de fragmentação, e se focado em ampliar a representação no parlamento burguês, deixando explícito para a própria militância, para quem está fora da bolha,
os limites e contradições da disputa do poder político real, né? Para não estender muito, depois eu vou copiar essa live aqui, vou passar lá para o YouTube também, para ter uma cópia, certo? Então, se inscreve no canal, curte a página, tiver interesse, ingressa no grupo, até conseguir fazer a reforma, né, a reestruturação do grupo. Se é que vai fazer também, né, que depende lá dos outros membros. O canal do YouTube e do WhatsApp Frente Socialista, para a gente poder articular via rede, certo? Uma organização melhor, certo? Uma formação melhor dos quadros, uma orientação política, ideológica, programática, né? tendo ali os quadros para poder, né, passar ideologia, né, fazer propaganda, agitação e propaganda, e mostrar eventos que acontecem aí em várias regiões aí do Brasil, porque tem gente de vários estados, né? Então de repente tem uma manifestação, uma greve, um ato, uma ação direta, né? Algum, sei lá, fórum, palestra, alguma coisa desse sentido que seria relevante para ser compartilhado com os camaradas, para poder se interar e utilizar desse meio de comunicação multilateral. Tá? Eu vou finalizar aqui a transmissão. Boa noite para você. Se você gostou da live, dá seu joinha aí na live do Facebook, lá do YouTube também, quando eu for copiar o vídeo, repassar também, dá seu joinha lá no YouTube. Até mais para vocês, uma boa noite, viva a revolução.